E nos próximos capítulos da novela Renascer, José Inocêncio avisará a todos que voltará, e o coronel Egídio, ao saber, irá preparar duas surpresas para o fazendeiro. Egídio mandará trazer 2 presentes, e um deles, o coronel, irá entregar pessoalmente ao fazendeiro. José Inocêncio, ao abrir, tomará um susto e dirá: "Eu não acredito que você teve a coragem de me dar uma coisa dessa." Todos em volta, ao ver do que se trata, ficam em choque e Egídio começa a dar gargalhada. No entanto, a segunda surpresa que Egídio preparou contém algo realmente assustador. José Inocêncio, ao abrir o segundo presente de Egídio, cairá na pior armadilha de todas. Algo surpreendente irá acontecer com o fazendeiro, e todos ao ver ficarão surpresos. Já Egídio, ao perceber que o seu plano não funcionou da forma que ele esperava, o coronel tomará uma decisão que o fará se arrepender amargamente. Isso tudo poderá acontecer quando José Inocêncio ligar para João Pedro e fala: "Eu quero que você prepare tudo, que amanhã eu tô voltando para a fazenda." João Pedro, ao escutar, se lembra da visão de Inácia e responde: "Mas o senhor quer voltar agora? Não seria melhor o senhor ficar mais um tempo por aí?" O fazendeiro, no entanto, insiste e avisa: "Eu já tomei a minha decisão. Amanhã eu chego bem cedinho." João Pedro, sem alternativa, avisa que irá preparar tudo. E ao desligar, o jovem acelera e vai até a sua casa. E ao entrar, ele vê Inácia, Bento e Sandra e avisa: "Eu acabei de falar com o pai, e ele disse que amanhã chega aqui bem cedinho." Inácia e Sandra ficam aflitas e José Bento fica alegre e fala: "Isso é uma boa notícia, não é mesmo? Nós devíamos de preparar uma festa ou algo do tipo." João Pedro, preocupado, encara o irmão e alerta: "Boa notícia o quê? Se Inácia mesmo falou que quando o pai voltasse, ele ia se juntar com a maninha." Bento se aproxima do irmão, faz pouco caso e diz: "Mas isso é história de Inácia. É claro que não vai acontecer nada com o pai, não é mesmo, Inácia?" A governanta olha para Bento e fala: "Eu acho melhor que Inocêncio não volte por aqui, porque eu tô sentindo que quando ele pisar o pé nessas terras, algo de muito ruim vai estar esperando por ele." José Bento encara a empregada e pergunta: "Mas que história é essa, Inácia? Até parece que vocês estão querendo que o pai não volte. Vocês deviam era estar felizes, não é mesmo?" Sandra, ao escutar, se aproxima de Bento e responde: "O problema é que o João Pedro e Inácia estão preocupados com o que possa acontecer com o seu Zé Inocêncio quando ele voltar para cá." Bento, ao escutar, dá gargalhada e avisa: "Mas essa preocupação é por causa do que a Inácia falou, por acaso?" Sandra confirma e José Bento continua falando: "Mas se Inácia sempre falou que o pai ia cair uma tal de terceira tocaia, e até agora nada disso aconteceu, e o pai continua bem vivo, graças a Deus." Inácia, ao escutar, pensa um pouco e alerta: "Acontece que antes o teu pai tinha quem protegesse a ele, mas agora que ele não tem a santa e nem a sua garrafa e nem mesmo o Damião, quem é que vai proteger ele agora? Me diga, Bento." José Bento, ao escutar, faz pouco caso e responde: "Mas não vão me dizer que vocês acreditavam nas histórias de pai, nessas histórias de corpo fechado, de garrafinha e de santa? Pelo amor de Deus." João Pedro pede para o irmão ter mais respeito e Bento perde a paciência e diz: "Pois vocês acreditem no que quiserem, que agora eu tenho que ir até o bar de Norberto
pegar umas cervejas para comemorar a volta de Painha amanhã. E após falar isso, o rapaz sai. E Inácia, se aproximando de João Pedro, ela pede para ele tentar convencer José Inocêncio de não voltar. E fala: eu tô sentindo que algo de muito ruim está esperando por ele aqui. João Pedro se preocupa e pergunta: mas você, por acaso, teve uma outra de suas visões, Inácia? A empregada diz que teve um sonho naquela noite e via José Inocêncio deitado no chão da sala, sem vida. Sandra pergunta: mas isso deve ter sido apenas um pesadelo, não é mesmo? Inácia a encara e diz: eu espero que sim, Sandra, mas de qualquer forma, eu acho melhor eu ir orar e pedir para que nada de ruim aconteça com José Inocêncio. João Pedro concorda e avisa que irá preparar tudo para a chegada do pai. Já na venda de Norberto, José Bento chega e pede uma caixa de cerveja. Norberto, ao ver a quantidade, pergunta: mas vai fazer alguma festa, Bentinho? Para essa quantidade de cerveja, tem que ser uma festa das boas. Bento, sem pensar duas vezes, fala: é que pai vai chegar amanhã e eu tô querendo preparar um almoço daqueles para ele. E não posso deixar de fora a cerveja, não é mesmo? E naquele momento, Egídio chega e, ao escutar o rapaz, se aproxima e pergunta: então quer dizer que o seu pai vai voltar amanhã? Bento, ao ver o coronel, se assusta e responde: é sim, mas ele vai ficar pouco tempo, é só para matar a saudade. Egídio se aproxima do jovem e diz: pois eu faço questão de passar amanhã para cumprimentar o teu pai. Bento pensa um pouco e fala: não tem precisão, coronel Egídio. Eu tenho certeza que você tem muitas outras coisas para fazer, não precisa se incomodar. O filhote Pica-Pau, no entanto, avisa: imagina, não vai ser incômodo nenhum, e além do mais, eu faço questão em até de levar um presente pro teu pai. E após falar isso, o coronel, sem nem mesmo esperar a resposta de Bento, ele sai e vai em direção da sua fazenda. Já Norberto, ao entregar a caixa de cerveja para o rapaz, diz: parece, Bentinho, que você veio buscar cerveja e conseguiu foi uma dor de cabeça pro teu pai amanhã. Bento, preocupado, fala: eu tô achando que eu não devia de ter vindo aqui hoje, mas pelo menos eu tenho umas cervejas. E ao terminar de falar, logo em seguida ele sai. E Norberto, olhando para o jovem se afastando, fala consigo mesmo: eu tô achando que essa história não vai acabar nada bem. Já Egídio, ao chegar na fazenda, ele imediatamente pega o celular, faz uma ligação e diz: eu quero que você traga agora mesmo e sem perder tempo. Anda! O coronel, ao desligar, fica ansioso esperando alguém. E algum tempo depois, um carro chega na frente da casa do coronel. O filhote de Pica-Pau, sem perder tempo, sai para fora. E ao ver o motorista, ele pergunta: você preparou as duas caixas do jeito que eu te mandei? O motorista diz que sim e entrega uma das caixas para o coronel e avisa: essa aqui foi a que você pediu para eu separar para você. Já a outra eu deixei dentro do carro. Egídio, ao escutar, sorri e diz: muito bem, essa aqui eu quero entregar pessoalmente. E a outra, você já sabe o que fazer, não é mesmo? O motorista confirma e fala: o senhor quer que eu entregue na casa do seu Zé Inocêncio, não é isso? O filhote de Pica-Pau diz que sim, mas avisa: mas se lembre que ninguém pode desconfiar que fui eu que mandei esse presentinho. Diga que foi de uma outra pessoa, um cliente que não quis se identificar.
O motorista, após ouvir todas as explicações, ele se apressa e vai até a fazenda de José Inocêncio. O coronel Egídio, ao ver o carro se afastando, ele fala consigo mesmo: eu não sei o que vai ser melhor, ver a cara de Inocêncio ao ver o presente que eu vou lhe dar, ou a cara que ele fará ao ver a surpresinha que eu acabei de mandar entregar a ele. Já o motorista, ao chegar na casa de Inocêncio, ele chama. E Inácia, ao sair, pergunta: quem é você e o que você veio fazer aqui? O motorista se aproxima e diz: eu trouxe uma caixa, um presente para o seu Zé Inocêncio. Inácia, ao escutar, pergunta: e quem foi que mandou esse presente? Eu posso saber? O motorista, no entanto, avisa: isso eu já não sei, só me falaram que é de um cliente do teu patrão. A empregada pega a encomenda, a leva para dentro de casa e o guarda. João Pedro, ao ver, pergunta: mas o que foi aquilo que você guardou, Inácia? A governanta explica tudo o que tinha acontecido e o filho de Maria Santa pergunta: mas como foi que a pessoa que mandou esse presente sabia que pai ia de chegar amanhã? Inácia, sem pensar duas vezes, responde: você ainda pergunta? Isso deve ser coisa de Bentinho, que deve de ter dito a todos que o teu pai chega amanhã. E esse presente deve de ser de alguém querendo puxar o saco de José Inocêncio. E não demora muito e José Bento chega. E Inácia, ao ver o rapaz, pergunta: e então, Zé Bento, já foi falar pra todo mundo que teu pai chega amanhã, não é mesmo? Bento, ao escutar, responde: eu não falei nada pra ninguém, eu comentei apenas com o Norberto. João Pedro imediatamente fala: mas se falou pra Norberto, é a mesma coisa de ter contado pra todo mundo. Aquele ali tem a boca maior que o mundo. Bento encara o irmão e diz: mas também não preciso desse segredo todo. Afinal de contas, o pai conhece a todo mundo aqui, não é mesmo? Inácia, no entanto, alerta: acontece que se aquele filhote pica-pau descobre, é capaz que ele me apareça amanhã por aqui para arruinar com o dia do teu pai. José Bento pensa um pouco e fala: para dizer a verdade, ele já sabe, mas eu não tenho nenhuma culpa disso não. Ele apareceu lá na venda de surpresa e ouviu quando eu tava falando com o Norberto. João Pedro fica furioso e avisa: eu acho bom que ele não resolva aparecer aqui amanhã, senão você vai ter que se entender com o pai. Bento pensa bem antes de responder e diz: na verdade, ele disse que ia dar uma passada aqui, mas ia ser coisa rápida, apenas para entregar um presente. João Pedro fica mais furioso ainda e fala: se aquele ali diz que vem aqui amanhã, ele deve estar armando alguma coisa, eu tenho certeza disso. Inácia concorda e avisa: seja lá o que for que aquele coronel trouxer pro teu pai, boa coisa que não deve de ser. Bento escuta tudo calado e fica pensativo. Já na casa do filhote pica-pau, Egídio, contente, se aproxima de Eliana e avisa: amanhã nós vamos fazer uma visita ao coronel Inocêncio. Eliana, sem pensar duas vezes, responde: eu não tenho a mínima intenção de te acompanhar até aquela casa. Se você quiser, pode ir sozinho. O coronel encara a viúva de Venâncio e diz: acontece que eu já confirmei a nossa presença e eu faço questão que você me acompanhe. Eliana, sem alternativa, sai furiosa. Já ao anoitecer, Egídio começa a beber e ao ficar bêbado, o coronel começa a conversar com Eliana e diz: amanhã será um grande dia, eu tenho certeza disso.
Eliana estranha e pergunta o porquê. O filhote de pica-pau, bêbado, revela: aquela família Inocêncio vai acabar amanhã. Eu vou eliminar aquelas pragas de uma vez por todas. A viúva de Venâncio fica preocupada e pergunta: e como você tem intenção de fazer uma coisa dessa? Me diga. Egídio ri e responde: da mesma forma que se elimina qualquer praga, não é mesmo? Eliana insiste ainda mais e o coronel conta todo o seu plano para a moça. A viúva de Venâncio, ao escutar, fala consigo mesmo: eu não acredito que ele vai ter coragem de fazer uma coisa dessas. Esse homem é um monstro. Eu não posso deixar um homem desse cuidar do meu filho. É então que Eliana tem uma ideia genial e, sem perder tempo, a viúva de Venâncio sai e vai até a casa dos Inocêncio. Ao chegar lá, ela dá de cara com Inácia e a governanta pergunta: mas o que você tá fazendo aqui, Eliana, a essa hora? A viúva de Venâncio explica e alerta sobre tudo o que Egídio estava planejando. Inácia, aflita, diz: pois nós temos que contar a todos. Eliana, ao escutar, interrompe a empregada e fala: não, Inácia, nós não precisamos contar isso pra ninguém. Eu só vim aqui para pedir a tua ajuda para fazer Egídio provar do seu próprio veneno. Inácia pergunta como e a viúva de Venâncio explica todo o seu plano. Inácia, mesmo receosa, fala: eu nunca pensei que faria uma coisa dessas, mas se é para proteger a família Inocêncio, eu vou te ajudar. Eliana, logo em seguida, sai e ao chegar em casa, vai para o seu quarto como se nada tivesse acontecido e deixa Egídio dormir na sala. Já na manhã seguinte, Egídio, sem se lembrar de nada do que tinha acontecido na noite anterior, ele se veste e, ao se aproximar de Eliana, pergunta: você já tá pronta? A viúva de Venâncio avisa: estou sim. Se você quiser, nós podemos ir agora mesmo. O coronel, ao escutar, se aproxima de Eliana e pergunta: mas me diga uma coisa, Eliana. Ontem à noite aconteceu alguma coisa que eu devia de saber? Eliana se assusta e fala: aconteceu nada não. Você bebeu e se adormentou no sofá. Só isso. Mas por que da pergunta? O filhote de pica-pau pensa um pouco e fala: não é nada não. É coisa da minha cabeça. Mas vamos cuidar que José Inocêncio já deve de ter chegado. Os dois, sem perder tempo, se apressam e saem. Já na casa de José Inocêncio, o fazendeiro chega e todos o recebem. Inácia, ao se aproximar do patrão, avisa: eu tenho algo para falar com o senhor e tem que ser em particular. O fazendeiro estranha, mas decide seguir a governanta até o escritório. E ao chegar lá, ele pergunta: aconteceu alguma coisa, Inácia? A empregada pensa um pouco e diz: ainda não, mas vai acontecer daqui a pouco. E eu preciso da tua ajuda para evitar uma tragédia nessa família. O fazendeiro, curioso, pergunta: pois me diga em que você precisa da minha ajuda e o que é que vai acontecer de tão terrível assim. Inácia se aproxima e explica todo o seu plano com Eliana e o que Egídio planejou para aquele dia. José Inocêncio, ao escutar, arregala os olhos e pergunta: aquele infeliz de Egídio quer dizer que ele está aprontando tudo isso? Mas pelo menos ele vai pagar caro dessa vez. Mas me diga uma coisa, Inácia, o que a Eliana vai ganhar com tudo isso? Porque ela decidiu nos ajudar dessa forma. Inácia pensa bem e fala: ela deve de ter as razões dela, não é mesmo? Mas o que eu quero saber do senhor
e se eu posso contar com a tua ajuda. José Inocêncio diz que irá ajudar as duas. E não demora muito e Eliana e Egídio chegam. Todos olham para os dois e o coronel pergunta: eu posso saber onde está José Inocêncio? Eu vim aqui especialmente para trazer um presente para ele. Sandra se aproxima e avisa: o senhor pode me entregar e depois faça o favor de se retirar. O filhote Pica-Pau encara a filha e responde: mas oxe, e sai sem cumprimentar o Inocêncio? Não, eu faço questão de entregar nas mãos dele. E naquele instante, José Inocêncio sai do escritório e se aproxima do coronel e pergunta: pois me diga, o que eu trouxe aqui? Egídio sorri e entrega uma caixa para Inocêncio e avisa: eu vim te trazer essa lembrança da minha parte e da Eliana também, é claro. O fazendeiro, ao abrir e ver do que se trata, arregala os olhos e diz: mas isso por acaso é algum tipo de brincadeira? Egídio ri e fala: mas claro que não, eu fiz questão de trazer pessoalmente, porque eu tinha certeza que você ia gostar do que eu te trouxe. José Inocêncio se aproxima do coronel e avisa: pois isso aqui parece então uma brincadeira de muito mau gosto que você fez para me afrontar. João Pedro, que era ali, pergunta: mas o que foi que esse aí trouxe nessa caixa, pai? Inocêncio olha para todos e fala: é uma proposta de compra pelas minhas terras. Esse infeliz quer comprar tudo. Egídio, ao escutar, fala: eu não fiz isso aqui para ofender ninguém, mas visto que você tinha decidido não viver mais aqui, eu achei que você podia me vender e usar o dinheiro para morar com a sua namorada aonde você quiser. E nesse momento, Inácia pega a caixa que ela tinha recebido no dia anterior e, ao abrir, tira de dentro uma garrafa. Egídio, ao ver, abre um sorriso e disfarça. Inácia pega aquela garrafa de vinho, leva até a cozinha e, ao sair, ela volta com um copo cheio de vinho e leva até Inocêncio e diz: é melhor que você se acalme, Inocêncio. Toma isso aqui que vai te ajudar a relaxar. José Inocêncio pega o copo, bebe tudo na frente de Egídio e o coronel, ao ver, diz: bem, já que você não aceitou a minha proposta, me dê licença que eu tenho algumas coisas para resolver. E logo após isso, o coronel sai, junto de Eliana, e os dois voltam para casa. Ao chegar em casa, Egídio não se controla e começa a rir. A viúva de Venâncio, ao ver, se aproxima e pergunta: mas o porquê de toda essa felicidade, eu posso saber? O coronel a encara e avisa: digamos que daqui a pouco nós vamos receber uma excelente notícia. É só questão de tempo. Eliana se aproxima ainda mais do coronel e diz: pois então, que tal nós bebermos alguma coisa para comemorar? O filhote de Pica-Pau, sem pensar duas vezes, responde: essa é uma excelente ideia. Eliana se aproxima das bebidas e pega da sua bolsa uma garrafa de vinho e, sem que o coronel a veja, ela enche um copo de vinho e leva até Egídio e diz: já que eu não posso beber, eu vou te acompanhar com um copo de água. Egídio, ainda mais contente, ele, sem perder tempo, bebe tudo e fala: nada melhor que um bom vinho para comemorar uma vitória. É então que Eliana revela: e em pensar que esse vinho foi dado para o José Inocêncio e Inácia queria jogar fora. O coronel, ao escutar, fica pálido e pergunta: que foi que você falou, Eliana? A viúva de Venâncio explica: essa é uma garrafa de vinho que a Inácia me deu. Ela disse que foi um presente que mandaram para o Inocêncio ontem. O filhote Pica-Pau fica desesperado e fala:
Tá me dizendo que o vinho que eu bebi foi o mesmo que o José Inocêncio bebeu? Eliana se aproxima ainda mais do coronel, o encara e diz: Claro que não. A Inácia, na verdade, serviu outro vinho para Inocêncio, mas ela achou melhor devolver essa garrafa para a pessoa que tinha mandado, que é você, não é mesmo, Egídio? O filhote pica-pau começa a passar mal e pergunta: Mas o que você vai ganhar com tudo isso? Eu podia te dar tudo. Eliana avisa: Eu nunca que vou deixar um monstro como você, que é capaz de mandar uma garrafa de vinho com veneno dentro, se aproximar do meu filho. Egídio não resiste e José Inocêncio pede a Kika para defender a amiga. Eliana é inocentada após o delegado descobrir que a garrafa de vinho tinha sido comprada pelo próprio coronel Egídio. A viúva de Venâncio se junta com Damião e toda a herança de Egídio fica para Sandra e Dona Yolanda. Agora deixe o teu like se vocês acham que Egídio mereceu o seu castigo. E me diga uma coisa, vocês acham que Eliana fez a coisa correta? Me contem nos comentários também de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todos os dias os novos vídeos da novela Renascer.